Olá, bem-vindo! Meu nome é Ricardo e hoje vamos ver como era a história original da Bela Adormecida. Será que realmente era igual ou havia muitas diferenças? Fica comigo depois da vinheta. Vale lembrar mais uma vez que os irmãos Grimm, quando compilaram estes contos, eram idos de 1800. Os valores eram bem diferentes de hoje em dia. Nossa história começa quando um rei e uma rainha viviam dizendo um ao outro que adorariam ter uma filha, só que não conseguiam. Agora olha que louco, uma vez, quando a rainha estava se banhando, apareceu um sapo e disse: "Minha rainha, você vai ter um filho daqui a 1 ano. Eu acho que essa rainha não estava muito bem das ideias não. Será que ela bebeu alguma coisa? Mas conforme o sapo havia previsto, ela acaba tendo então uma filha muito linda. Ela ordenou uma grande festa, convidou todo mundo. Mas olha só que interessante e que doideira. Haviam 13 sábias, 13 mulheres muito sábias. Pelo jeito, eram até poderosas, porque as palavras delas acabavam gerando poder. Haviam apenas 12 pratos de ouro no reino. Caramba! E por causa disso, uma delas deixou de ser convidada? É o que diz a história original. Que história mais estranha. Só por causa disso, deixar de convidar uma? Beleza, mas é o que fizeram. A festa, então, foi celebrada com todo o esplendor. E conforme o tempo ia passando e o fim da festa estava chegando, as mulheres sábias iam uma a uma, cada uma chegando e dizendo uma profecia para aquela criança, dando como se fosse um presente. A primeira chegou e lhe desejou virtude, a segunda beleza, a outra riqueza, e assim foi. Quando chegou na 11ª, faltando apenas a 12ª ainda para vir, apareceu na porta então aquela 13ª que não foi convidada. Plam! Raiva e ódio estavam em seu coração, então ela bradou: "No seu 15º ano de aniversário, a princesa vai espetar o seu dedo num fuso de roca e irá morrer." Sem falar mais uma palavra, ela virou-se e foi embora. Todos estavam apavorados com tal agouro. E agora? O que vamos fazer? Então chegou a 12ª. A 12ª não tinha o poder de desfazer o que havia sido dito, mas poderia amenizar. Então a 12ª disse: "Ela não morrerá, mas dormirá por 100 anos." O rei, então, querendo salvar a filha de tal infortúnio, ordenou que em seu reino todas as rocas fossem queimadas. A princesa cresceu adornada com todos os dons que as mulheres sábias haviam dito. Era linda, modesta, doce, gentil, bela. Ninguém que a visse poderia deixar de amá-la. Quando então ela estava com 15 anos, ela resolve, vagando pelo castelo, explorar uma torre. Acaba achando um lugar ali que a porta está fechada, com uma chave velha, meio enferrujada, abre. Havia uma mulher lá diligentemente a fiar. A história não explica quem é essa mulher, se é aquela mulher sábia, se não era, se era uma bruxa. Apenas tinha uma mulher lá com uma roca. "O que está fazendo então?" pergunta ela. "Estou a fiar." "Que coisa é essa que gira tão rápido?" perguntou a jovem, já se aproximando e tocando na roca. Assim que tocou, puf, caiu num grande sono. Não é somente ela que dorme. A história conta que naquele momento ela tombou de costas, mas todo o castelo caiu num grande sono. O rei e a rainha que estavam no grande salão adormeceram. Os cavalos em suas baias, os cães no quintal, até as moscas. Todo o castelo foi como um receptáculo de magia. E não somente isso, além de todos lá dentro acabarem dormindo, cresceu espinhos e uma sebe a cobrir todo o castelo. Essa sebe ficava mais grossa a cada ano, e aqueles espinhos eram mágicos e mortais, não deixando ninguém se aproximar. Sempre que alguém tentava adentrar no castelo, acabava morrendo em meio aos espinhos. E o rumor da Bela Rosamond, sim, esse é o nome que a história original dá à Bela Adormecida, Rosamond. Um rumor a respeito dela circulou em todos os lugares, despertando a curiosidade de muitos. Quem, afinal, não gostaria de se aventurar e de repente conseguir tirá-la de seu grande sono e ainda se tornar com isso um grande príncipe, tendo para si um reino? Era tentador. Mas
Os jovens que tentavam chegar lá eram pegos pelos espinhos e acabavam morrendo. Mas como então termina a história? No original, ela passa os 100 anos adormecida. Como na redondeza ninguém sabia exatamente o que havia acontecido e essa história dos 100 anos, ocorre que por coincidência um príncipe resolve ir até lá. O príncipe, conversando com seu avô, que já conhecia essa história há muito tempo, recebe uma advertência. Não vá até lá, neto, você pode morrer. Só que o neto até retruca. Eu não tenho medo de tentar. Conquistarei tal sebe e verei a tal rosa. O velho bondoso tentou dissuadi-lo, mas não conseguiu. A sorte dele é que os 100 anos já haviam passado e o tempo dela ser despertada havia chegado. Então, quando ele chegou perto da cerca de espinhos, a cerca de espinhos se transformou em uma cerca de flores, deixando ele passar. Após ele passar, novamente se tornou uma sebe. Ao adentrar o castelo, ele percebeu todo mundo parado, como que por mágica todo mundo havia de repente dormido ou então estava lá em uma posição como se tivesse sido congelado. Que estranho! Mas ele continuou. O que ele queria, na verdade, era encontrar ela. E ele foi vagando, vagando, até que subiu então a torre onde ela estava. Nessa história tem beijo. Aí ele pega, abaixa-se e dá um beijinho nela. Então ela despertou, abriu os olhos e contemplou ele gentilmente. Ela se levantou e saíram da torre. Quando ela despertou, então tudo no castelo voltou à vida, tudo voltou a ter movimento, todos acordaram e saíram da magia. A sebe então, já era, acabou, desapareceu. E no final da história então, o rei e a rainha casam ele com ela, que foi o grande despertador dela. É interessante notar que, diferente de muito que se ouve por aí, aqui a maldição se completou, ela ficou os 100 anos realmente dormindo. Não foi exatamente por causa do beijo do príncipe que a maldição foi quebrada. Não, ao contrário, ele só foi despertar ela depois dos 100 anos passados. Essa é a grande diferença. Mas, como nas histórias que estamos acostumados, eles acabam se casando e vivem felizes até o final de suas vidas. Se você gostou da história, deixa o seu joinha. Curte aí, isso vai me ajudar muito. Quer ouvir mais histórias originais? Qual você gostaria? Comenta, compartilha com seus amigos. Espero ver você mais vezes aqui no canal. Se ficou realmente até aqui, o meu muito obrigado de coração. Até mais!